Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende o verdadeiro funcionamento do controle emocional. E talvez você também esteja interpretando como defeito algumas características que, na realidade, revelam uma personalidade incomum. Existem pessoas que pensam de maneira diferente, observam detalhes que quase ninguém percebe, precisam de mais tempo sozinhas e não conseguem simplesmente seguir padrões sociais apenas para se encaixar. Neste vídeo, você vai descobrir 7 sinais de que pode ter uma personalidade rara e entender o que esses comportamentos revelam sobre sua mente, suas emoções e sua forma de se relacionar com o mundo. Um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Se você se sente diferente, incompreendido ou percebe que reage a situações de uma maneira que poucas pessoas conseguem entender, permaneça até o final, porque os últimos sinais podem revelar padrões psicológicos ainda mais profundos sobre a maneira como você pensa, sente e se comporta. E existe uma diferença importante entre simplesmente ser diferente e apresentar características de personalidade realmente incomuns. É justamente essa diferença que vamos analisar. Você já teve a sensação de estar no meio de várias pessoas e, mesmo assim, sentir que ninguém realmente entende você? Talvez você participe de uma conversa, sorria, responda normalmente, mas por dentro exista aquela impressão difícil de explicar de que você funciona de um jeito diferente. E o mais estranho é que isso pode acontecer até quando sua vida parece estar bem. Você trabalha, estuda, conversa com amigos, mantém relacionamentos, cumpre suas responsabilidades, mas existe uma parte da sua mente que observa tudo de fora, questionando comportamentos que para outras pessoas parecem completamente normais. Se isso acontece com você, não tire nenhuma conclusão ainda. Fique até o fim deste vídeo, porque alguns sinais podem parecer simples isoladamente, mas quando aparecem juntos revelam um padrão muito mais interessante. Um dos primeiros sinais de uma personalidade incomum aparece justamente na forma como você lida com aquilo que todo mundo parece aceitar sem questionar. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem seguir uma tendência, repetir uma opinião ou entrar em determinado grupo simplesmente porque todo mundo está fazendo o mesmo? Para você, talvez isso não seja tão fácil. Antes de concordar, você pensa. Antes de se envolver, observa. E muitas vezes prefere ficar em silêncio a fingir interesse por algo que realmente não faz sentido para você. Isso pode gerar uma dor silenciosa, a sensação de ser estranho, distante ou até inadequado. Só que existe uma diferença entre não conseguir se conectar com ninguém e simplesmente não se conectar de qualquer maneira. Quando sua mente procura significado, coerência e autenticidade antes de aceitar algo, suas relações podem acabar sendo mais seletivas. O problema é que, em uma época em que estar conectado parece obrigatório, ser seletivo pode fazer você acreditar que existe alguma coisa errada com você. E é exatamente essa interpretação que pode esconder um dos sinais mais marcantes de uma personalidade fora do padrão. Sabe aquela tarefa que você sabe que precisa fazer, mas continua adiando, dizendo que amanhã começa? A procrastinação não rouba apenas tempo. Ela também pesa na sua cabeça e aumenta a sensação de culpa. Se esse assunto fez sentido para você, existe um material na descrição que pode ajudar justamente nesse processo. O acesso tem um valor mínimo, pensado para ser acessível, e sua compra também ajuda diretamente a manter o trabalho do canal e produzir novos conteúdos como este. Se quiser apoiar o canal enquanto trabalha para mudar esse padrão, confira o link na descrição. O mais curioso é que uma personalidade rara nem sempre aparece em comportamentos extraordinários. Às vezes, ela aparece justamente naquilo que você faz no automático e que quase ninguém ao seu redor percebe. Pense em uma situação simples. Alguém faz uma brincadeira sobre você, uma crítica chega de forma inesperada ou uma pessoa muda repentinamente a maneira de tratar você. Enquanto muita gente reage na hora, você pode passar alguns segundos, minutos ou até horas tentando entender o que aconteceu. Você reconstrói a conversa, lembra das palavras usadas, observa o tom de voz e começa a procurar detalhes que poderiam explicar aquela mudança. Parece apenas excesso de pensamento, mas existe algo mais interessante acontecendo. Sua mente pode ter o hábito de analisar antes de reagir. Em vez de aceitar imediatamente a primeira interpretação disponível, você procura contexto, contradições e possíveis intenções. E isso também aparece nas relações. Talvez você perceba rapidamente quando alguém está desconfortável, quando uma conversa perdeu naturalidade ou quando determinada pessoa está tentando esconder alguma coisa. Só que existe uma armadilha. Perceber muito não significa interpretar tudo corretamente.
Quando a mente trabalha constantemente tentando encontrar padrões, ela também pode enxergar significado onde existe apenas acaso. É por isso que uma pessoa observadora pode passar horas pensando em uma mensagem curta, em uma mudança de comportamento ou naquele tanto faz que alguém respondeu durante uma conversa. O cérebro tenta reduzir a incerteza criando explicações, e quanto mais importante aquela relação é para você, maior pode ser a necessidade de descobrir o que realmente aconteceu. O problema começa quando essa análise deixa de ajudar e passa a consumir energia. Você não está mais apenas vivendo a situação, está revivendo mentalmente cada detalhe dela. E é justamente aqui que surge. Talvez você já tenha percebido uma consequência curiosa de agir dessa maneira. Quanto mais você observa, mais seletivo pode se tornar com as pessoas. Você começa a notar pequenas mudanças no comportamento, percebe quando alguém está sendo genuíno e identifica rapidamente quando uma conversa parece forçada. Só que isso pode mudar sua presença social sem que você perceba. Em um grupo, por exemplo, você pode falar menos não porque não tenha nada a dizer, mas porque prefere entender o ambiente antes de se expor. Enquanto isso, outra pessoa fala mais, ocupa espaço e rapidamente transmite a sensação de confiança. E aqui existe uma diferença importante. Falar muito não significa necessariamente ter mais segurança. Muitas vezes, a percepção social é construída por sinais pequenos, como postura, contato visual, tom de voz, velocidade da fala e disposição para participar. Se você passa muito tempo avaliando se aquilo que vai dizer será bem recebido, pode acabar reduzindo sua própria presença. A consequência aparece de maneira silenciosa. Você começa a ser menos chamado para determinadas conversas, participa menos das decisões ou sente que as pessoas não conhecem realmente quem você é. E isso pode criar um ciclo difícil. Você se sente deslocado, então observa mais, pensa demais, participa menos e, depois, usa essa distância como prova de que realmente não pertence àquele ambiente. Só que o cérebro aprende com repetição. Quando determinada resposta se repete muitas vezes, ela começa a parecer natural, mesmo que tenha começado como uma forma de proteção. É assim que uma característica inicialmente neutra pode se transformar em um padrão comportamental. E existe algo ainda mais interessante. Algumas pessoas conseguem preservar essa capacidade de observar sem desaparecer socialmente. Elas não precisam mudar quem são para serem percebidas. O que muda, talvez a parte mais difícil de entender seja esta. Algumas características que hoje parecem fazer parte da sua personalidade podem ter sido fortalecidas pelas experiências que você viveu ao longo do tempo. Imagine alguém que, desde cedo, aprendeu a observar muito antes de confiar. Talvez tenha convivido com críticas constantes, mudanças repentinas de humor dentro de casa, amizades que terminaram sem explicação ou situações em que demonstrar vulnerabilidade trouxe consequências desagradáveis. Com o tempo, a mente aprende. Ela começa a registrar não apenas o que aconteceu, mas também o que determinada situação fez você sentir. Por isso, anos depois, uma situação aparentemente pequena pode despertar uma reação muito maior do que o momento justificaria. Uma mensagem que demora para chegar, uma mudança no tom de alguém ou uma pessoa que se afasta repentinamente podem parecer acontecimentos comuns para outra pessoa, mas para você podem carregar um significado emocional diferente. E isso não acontece porque você escolheu reagir assim. O cérebro utiliza experiências anteriores para tentar antecipar o que pode acontecer novamente. Se no passado ficar atento ajudou você a evitar conflitos, rejeições ou decepções, essa vigilância pode acabar sendo repetida mesmo quando o ambiente atual já é mais seguro. E existe uma diferença importante entre lembrar de algo e carregar emocionalmente aquilo que aconteceu. Você pode nem pensar conscientemente naquela experiência, mas o padrão aprendido continua influenciando suas escolhas, seus relacionamentos e até a maneira como interpreta determinadas atitudes. É por isso que algumas pessoas parecem extremamente independentes, mas têm dificuldade em pedir ajuda. Outras evitam conflitos a qualquer custo, e algumas se afastam justamente quando começam a criar vínculos mais profundos. O comportamento atual pode ser uma resposta antiga funcionando em um cenário novo. Só que perceber essa repetição muda completamente a maneira como você interpreta a própria personalidade. Talvez aquilo que você chamou de frieza tenha sido proteção. Talvez aquilo que chamou de excesso de análise tenha começado como vigilância. E quando essas peças começam a se encaixar, surge uma pergunta muito mais profunda. Talvez a maior mudança aconteça quando você para de perguntar o que há de errado comigo e começa a perguntar por que eu aprendi a funcionar dessa maneira.
Essa troca parece pequena, mas muda completamente a forma como você interpreta seus próprios comportamentos. Se você costuma precisar de muito tempo sozinho, por exemplo, isso não significa automaticamente que seja antissocial. Se observa mais do que fala, não significa necessariamente que seja inseguro. Se demora para confiar, isso também não define sozinho quem você é. O comportamento precisa ser entendido dentro da história, do contexto e da frequência com que aparece. E é justamente aí que reconhecer os padrões se torna importante. Quando você percebe que está analisando uma conversa pela 10ª vez, pode simplesmente notar: eu estou tentando encontrar uma explicação porque não gosto de ficar sem resposta. Quando percebe que está prestes a se afastar de alguém depois de uma pequena frustração, pode observar: talvez eu esteja tentando evitar uma possível rejeição antes que ela aconteça. Não significa ignorar o sentimento, fingir que está tudo bem ou obrigar-se a agir de uma maneira completamente diferente. Significa criar um pequeno espaço entre aquilo que você sente e aquilo que faz em seguida. Esse espaço permite escolher, em vez de apenas repetir. E mudança comportamental raramente acontece em uma grande decisão. Normalmente começa em momentos pequenos, como responder depois de pensar, permanecer em uma conversa que você normalmente abandonaria ou questionar uma interpretação antes de transformá-la em certeza. Com o tempo, essas pequenas interrupções podem enfraquecer padrões automáticos e fortalecer respostas mais conscientes. É importante lembrar também que ter características incomuns não significa ser melhor ou pior do que os outros. Uma personalidade diferente pode trazer vantagens, mas também pode criar dificuldades. A mesma capacidade de observar profundamente pode ajudar você a compreender pessoas e, em excesso, fazer você pensar demais. A mesma independência que protege sua liberdade pode dificultar a criação de vínculos. Talvez, depois de perceber esses sinais, você comece a enxergar algumas partes da sua personalidade de uma maneira diferente. Não necessariamente porque você descobriu que melhor, mais inteligente ou mais especial do que alguém, mas porque determinados comportamentos que pareciam estranhos podem ter uma história por trás deles. A necessidade de ficar sozinho, a maneira intensa de observar as pessoas, a dificuldade para confiar, o hábito de pensar demais ou até mesmo aquela sensação de não se encaixar podem carregar significados diferentes dependendo daquilo que você viveu e da forma como sua mente aprendeu a interpretar o mundo. No fim, uma personalidade rara não precisa ser definida pela quantidade de pessoas que possuem determinadas características, mas pela combinação única de experiências, padrões emocionais e forma de perceber a realidade. Talvez seja justamente por isso que algumas pessoas passam anos tentando se encaixar em lugares onde nunca se sentiram verdadeiramente pertencentes. E talvez aquilo que parecia uma distância dos outros fosse, em parte, uma maneira particular de processar tudo ao redor. Porque a mente humana raramente é tão simples quanto parece. Por trás de um comportamento existe uma história, por trás de uma reação existe uma interpretação e, muitas vezes, por trás de uma característica que você acredita ser permanente existe algo que foi aprendido ao longo do caminho. No final, talvez a pergunta mais interessante não seja se você tem uma personalidade rara. Seja outra. Quantas coisas sobre você ainda parecem inexplicáveis simplesmente porque você nunca parou para observar a história que existe por trás delas? Se você chegou até aqui, deixe um comentário com a palavra raro. Quero saber quem realmente ficou até o final. E se este vídeo fez você enxergar algum comportamento seu de uma forma diferente, deixe o like e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos sobre psicologia, comportamento humano, emoções e desenvolvimento pessoal. Aproveite também para assistir ao vídeo que apareceu no card, porque ele complementa este assunto. E depois confira a playlist na tela para continuar explorando outros padrões da mente humana. Sua inscrição, seu like e seu comentário ajudam o canal a continuar produzindo conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo.